Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre estruturas de controle em linguagem C, e nele nós vamos abordar o switch, que é uma estrutura de decisão múltipla. Este é um projeto de extensão da cadeira de Programação 2 da Universidade de Pernambuco, dos cursos de Engenharia, na Escola Politécnica. Nessa série de vídeos, a gente vai abordar as estruturas de controle de decisão simples, que é o if, decisão com alternativa, opcional, if e else, e múltiplas, que é o tema desse vídeo, utilizando o switch, certo? Nos próximos vídeos, veremos outras estruturas de controle que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Fazem parte desse projeto os alunos Gilmar Lopes, Giovana Mel, Guilherme Miranda, Igor Guimarães, Juan Caleb, Juliana Silva e Leila Azevedo, que sou eu que vou acompanhá-los nesse vídeo. Esse projeto é coordenado pelo professor Dr. Rubem Benante, que é o professor da nossa disciplina, certo? Então, em C, nós utilizamos estrutura de controle para tomar decisões com base em condições lógicas. As mais comuns, eu acabei de citar aqui, e a gente vai abordar também nos próximos vídeos, e a gente vai tentar sempre utilizar o mesmo exemplo para ficar um pouco mais fácil a comparação. Bom, sobre o switch na linguagem C. A gente, ao longo de algumas atividades, enfim, você que está programando ou começando, já deve ter usado vários if e else seguidos e pensado que existe uma forma mais fácil, mais limpa de fazer isso. Hoje a gente vai trabalhar com o switch, que é uma estrutura super útil para decisões múltiplas quando a gente está programando em C. A estrutura do switch ela é usada quando a gente quer comparar uma variável com vários valores possíveis, que vão ser chamados de casos, ou cases. E isso vai acontecer de uma forma mais organizada e legível do que a gente usar vários if e elses, tá? Uma curiosidade é que, assim como essa outra função que a gente está comparando, a gente pode usar o chamado switch aninhado. O que significa isso? É usar um switch dentro de outro, mas quando a gente faz isso, a gente tem que ter cuidado. O nosso código ele precisa ter clareza e organização, certo? Como bom programador, é importante lembrar que uma boa prática é manter o seu código limpo, bem comentado, que é um passo muito importante para que a gente não se perca quando a gente for retomar aquele projeto, ou se outra pessoa vier trabalhar também nesse projeto, para que ela possa entender esse código. E, bom, conhecer outras estruturas é fundamental para a gente poder explorar novas possibilidades, talvez uma forma mais fácil de fazer um programa, ou deixar o código mais fácil de identificar as funções, variáveis, o que está sendo construído. E esse é um ponto que a gente vai observar também durante esses exemplos que vão ser abordados nessa série de vídeos, tá? Fica fácil de entender o switch se a gente comparar ele com um menu, onde a gente tem subopções. E aí a gente pode fazer a comparação com serviços de streamings, onde a gente seleciona uma categoria e ele vai lhe dar várias opções de vídeos ou séries de acordo com a categoria que você escolher. Ou até mesmo na tela inicial, onde você tem que selecionar um perfil. É um menu de um jogo, onde você pode abrir arquivos recentes e vai mostrar lá todas as opções que foram salvas para você continuar, de um trecho específico do jogo. Então, fica fácil essa comparação se a gente pensar nessa estrutura, sempre associando com essa construção de menus. Mas a gente vai ver isso melhor nos próximos slides. Bom, fazendo uma breve revisão, no vídeo anterior a gente falou sobre o if e if-else. Sabemos que eles vão ser ideais quando a gente precisa fazer comparações mais complexas, tá? Então, o if, ele vai avaliar uma condição lógica que deve resultar em um verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, o bloco de código associado ao if ele vai ser executado. Então, ele avalia esse primeiro bloco e a gente pode fazer a combinação if-else. Nesse caso, se aquela primeira condição não for verdade, a gente tem uma segunda opção, que vai estar logo dentro do código, bloco de código alternativo, que vai ser o else. E ele vai ser executado caso a condição seja falsa, tá? Então, quando a gente precisa fazer essas comparações mais complexas, como maior que, menor que, uma comparação entre intervalos ou várias condições combinadas também, a gente deve
né, utilizar o if e o else. Já o switch, que aí já fazendo essa comparação, ele brilha, digamos assim, quando a gente tem uma variável que pode assumir valores exatos, certo? E bem definidos. Então aqui a gente pode usar o if sozinho ou o if e else, né? A instrução if, ela também é conhecida como a instrução de tomada de decisão, porque ela vai fazer a tomada de decisão com base em uma determinada condição ou expressão que a gente e deixar lá explícito no código, tá? E aí o trecho sempre vai ser executado se aquela expressão que a gente colocou, ele for verdade. Se não for, ele vai passar para a próxima etapa do código, ou se a gente utilizar o else, ele vai passar para o que tiver no else, certo? Então, se aquela condição não for respeitada, tudo que tiver dentro do bloco do código do if, ele vai ser desconsiderado, tá? Então, if else, a gente permite que uma escolha seja feita entre essas duas possibilidades, tá? Mas há vezes, no entanto, que a gente precisa escolher entre 3 ou mais possibilidades. E aí, da mesma forma que a gente mencionou a possibilidade do uso do switch aninhado, a gente pode sim utilizar o if else aninhado, ou seja, dentro de uma condição que já foi determinada por um if else e assim por diante, tá? Os iniciantes geralmente utilizam uma sequência de instruções de if. E aí, conforme vai se aprendendo outras estruturas, a gente vai melhorando esse código. Então, como funciona a estrutura do switch? Tá? A gente falou muito sobre quando usar o if e else. Inclusive, vocês podem revisitar o vídeo anterior, mas como a gente utiliza o switch. De uma forma bem simples, essa é uma estrutura, tá? E se a gente pensar a todo instante, nós estamos fazendo escolhas quando a gente utiliza um computador ou um outro dispositivo digital qualquer. A gente escolhe ícones, teclas do teclado, né, qual botão nós vamos clicar, qual menu a gente vai abrir, ou que opção do menu a gente vai selecionar. Então, imagine que você está numa situação onde, dependendo do número que o usuário digitar, algo vai ser executado. Então, tudo está dependendo ali da informação que o meu usuário está inputando no meu código. O switch ele tem a expressão que vai ser definida logo após, né, a estrutura, e vem o bloco de os códigos entre as chaves. Com o if e else, a gente escreveria várias condições, né? Porque o if ele faz aquela comparação naquele momento. Mas com o switch, a gente pode simplificar isso quando a gente compara o mesmo valor com várias opções que já vão estar pré-estabelecidas dentro do nosso código, tá? Então, o switch ele é uma estrutura de controle que nos permite comparar uma variável com múltiplos valores e executar diferentes blocos de código para cada um. Então, ele vai ser especialmente útil quando a gente tem muitas condições baseadas no mesmo valor. Então, a sintaxe case vai me definir se aquele valor for o que é me dado pelo usuário. O case valor 2, se aquele comando, a expressão ela for igual àquele valor 2, e eu posso colocar quantos cases eu quiser, certo? E aí, assim como as anteriores, o código ele também precisa estar entre o bloco de chaves, a expressão precisa ser avaliada entre os parênteses logo após a minha estrutura, e uma diferença é que essa expressão dentro do switch, ela tem que ser do tipo inteiro, char, e esse programa ele vai comparar a expressão com os valores definidos em cada case, tá? Case ou caso, se a gente quiser falar no português. Então, se ele achar uma opção que seja igual àquilo que foi, né, me indicado pelo meu usuário, quando o meu código é executado, ele vai rodar o bloco que vier logo após esse case e antes do próximo case. Caso nenhum desses cases ele seja igual ao que foi me dado, o código que está lá no final, em default, né, está aí comentado, comandos sem nenhum dos casos anteriores for atendido, é o que será rodado. Não sei se vocês já se perguntaram, mas esse break ele está destacado em amarelo, e é importante a gente parar para pensar por que ele está aí, né? Ele não estaria em vão. O comando break ele vai evitar que os próximos cases eles também sejam executados.
tá? Isso é o que a gente chama de queda ou fall through, caso o break seja omitido, tá? Então imagine assim, se o switch ele pega a minha informação, ele compara com a expressão e ele vai checar dentro do meu código o que, né, é igual, então significa que ele vai executar, por exemplo, aqui, se fosse igual já ao meu valor 1, ele iria executar o comando se essa expressão fosse igual ao valor 1. E a partir daqui ele iria executar. Se eu não tivesse o break, o que aconteceria? Ele iria para o próximo, porque ele entendeu que a partir daquele momento, a minha sentença é verdadeira e é aquele código que eu tenho que rodar. Então, o break, ele vem para determinar que, opa, é só até aqui que você vai funcionar, certo? Então, ele vai executar o que está dentro do bloco do case valor 1 e, quando chegar no break, acabou. Ele vai entender que ele não precisa continuar para os demais blocos que estão logo abaixo. Bom, e o default é opcional, tá? Ele vai ser executado se nenhum dos cases for correspondente, mas a gente pode ou não trazer outro comando. O break, sim, seria muito importante para evitar que a gente entrasse num loop e ficassem vários blocos rodando que não correspondessem àquele valor original, certo? Bom, agora que a gente já entendeu a estrutura do switch, a gente vai aplicar isso no exemplo prático. Imagine que a gente quer criar um programa onde esse usuário ele vai digitar um número de 1 a 7 e o programa ele vai responder com o nome do dia da semana correspondente. Esse é um caso clássico onde o uso do switch torna o código mais limpo e mais fácil de entender, já que a gente está lidando com múltiplas opções que são claras e fixas. Se o usuário digitar o número 3, por exemplo, o programa exibirá terça-feira. Já se o usuário digitar o número 8, bom, qual seria a resposta desse meu código? Se o 8 ele não está definido dentro da minha estrutura do switch, ele vai pular para o default, que está definido lá embaixo. Então, ele iria me retornar a mensagem exibindo número inválido. Bom, a gente, nesse exemplo, viu que somente um dos keys era selecionado para cada operação, né? E isso ocorre justamente porque a gente utilizou o break ao final de cada case. Se a gente tirasse esse break do switch, tá? E a gente colocasse, por exemplo, o número 1, ele iria me retornar o domingo e ele iria mostrar domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, porque a gente não disse que ele tinha que terminar após o final do bloco 1. Então, se a gente tira o break, o switch identifica que o case é igual à operação, executa ele e todos que estão abaixo até o fim, ou até encontrar um break. É como se os cases eles se acumulassem. Então, se a gente deixasse, por exemplo, o único break só no final do case 5, né, e eu colocasse aí o número 2, ele iria me retornar o que aparece no case 2 até o que aparece no case 5, que é onde ele iria encontrar o break, né, que ele diria que ele tem que parar ali. Bom, agora que a gente já viu como funciona o switch, a gente precisa entender que em situações que eles vai se diferenciar do if e do else, tá? Para a gente também entender qual é o momento certo de usar cada um. Embora ambos vão nos permitir tomar decisões no programa, eles têm usos mais indicados para cada tipo de situação. E é o que a gente vai tentar dar uma comparada aqui. O if e else ele tem flexibilidade, ou seja, a gente pode fazer comparações complexas, combinar várias condições, verificar intervalos e até expressões lógicas mais elaboradas. Já o switch, a gente viu que ele funciona melhor quando a gente precisa testar uma única variável, como foi o exemplo anterior, tá? Contra vários valores fixos, que vão ser definidos ao longo do nosso código. No vídeo anterior, a gente utilizou esse exemplo, onde a gente mostrava como verificar se o número ele é positivo ou negativo, e ao mesmo tempo se ele é par ou ímpar. E esse tipo de lógica envolve várias verificações diferentes, o que vai ser ideal para o if ou else, né? Como vocês podem ver aqui, o código. Esse tipo de verificação ele envolve múltiplas condições e comparações. Por isso, nesse caso, o if else é mais adequado. Mas, já que o tema do nosso vídeo é o switch, vamos ver como ficaria esse exemplo utilizando essa estrutura. Bom, usando o mesmo exemplo citado anteriormente, tá? Esse é o que aconteceria se a gente tentasse usar o switch para fazer
a mesma verificação. Então, a expressão, né, que diz que o número ele tem que estar entre 0 e 1, ele serve para transformar o valor de número em uma chave para o switch. Tá? Se for 1, ele vai ser positivo, se ele for 0 é negativo e se ele for 2 é 0. Depois, se o número for positivo, um segundo switch, tá, vai testar se ele é par ou ímpar. E embora funcione, você pode ver que o código ele fica menos intuitivo. Por isso a gente usa o switch quando a gente tem, né, como diz aí, comparações com valores fixos, como um menu ou um número que representa um estado e uma punição única. Bom, comparando os dois, a gente pode ver que são estruturas, né, que vão nos ajudar na tomada de decisão, mas que cada uma vai ser adequada para um tipo de situação diferente. Então, quando eu tenho qualquer expressão booleana, eu posso usar o if ou else. Quando eu tenho comparações exatas, eu vou utilizar o switch. Um vai me trazer a flexibilidade alta e o outro uma flexibilidade baixa. Um código ele pode ficar muito extenso com o if e else, e aí no caso do switch ele fica mais limpo para muitas opções que são fixas, e esse acho que é o que a gente precisa captar, opções fixas, certo? E aí uma coisa bem legal é que o if e o else ele verifica as condições de cima para baixo. Então ele vai passar por cada etapa do meu código para fazer essa comparação, enquanto o switch ele já vai direto para o case correspondente, tá? E aí a gente não consegue usar intervalos com switch. E para fazer o default, né, ou fallback, a gente usa o default no switch. E ele sempre vai ser ideal para menus, seleções de opções, numéricas, fixas, enquanto o if e o else ele tem lógicas mais complexas, condições com operadores, né? O nosso default vai ser o else. Então, se não der certo o que aconteceu no if, eu pulo para o else. Se não der certo o que aconteceu no switch, eu pulo para o default. Então, esse é uma tabelinha para ficar mais de cara, assim, todas as informações que a gente abordou até aqui. Bom, em resumo, o uso do switch ele vai ser ideal quando a gente quer avaliar uma única expressão e comparar com o resultado, né, com esses valores, que são constantes e específicos. Ele vai ser, sim, uma forma mais fácil, né, limpa e rápida do que a gente usar vários if e else encadeados, mas tudo depende também do objetivo do seu código. No próximo vídeo, a gente vai abordar o while e explorar as possibilidades que ele vai nos oferecer nesse tipo de situação. Então, se você gostou do vídeo, curta, comenta aqui embaixo um exemplo onde você usaria o switch no seu código e não esqueça de assistir os vídeos anteriores caso você queira revisar algum tema. E obrigada pela sua participação aqui e até a próxima!